Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Gente, hoje eu tive umas rememorações fora do corpo, mas foram coisas assim, flashes, né, que eu tive de lembranças, de momentos que eu passei fora do corpo. E olha que engraçado, né? Ontem, hoje, eu estive como se fossem em lugares isolados, tá? Em certa dimensão. Como se eu tivesse meio que, sei lá, me isolando um pouco, não tendo contato com alguma coisa, tá? Que eu poderia estar tendo, né? Essa semana, igual eu falei, engraçado que as experiências, elas estão vindo assim nessa ideia de proteção, né, de cuidado, de observação, né, enfim, tudo tem um porquê, né? Eu acho que de vez em quando a gente acessa algumas energias ou a espiritualidade nos ajuda a dar uma isolada de algumas coisas, né, quando a gente tem um padrão que favoreça isso, né, em forma de proteção. Então, fora do corpo, a gente acaba sendo direcionado, condicionado, né, a algum lugar ou frequência para que a gente possa não interagir, né, com outras energias que possam trazer outros desafios, tá? Porém, na vigília, tá, nem sempre isso acontece. Por exemplo, quando a gente está no corpo, pela própria densificação, né, da matéria, a gente está visível muitas vezes a algumas dimensões, né, espirituais. Então, os espíritos também, eles não nos veem o tempo inteiro, tá? Para eles também tem essa questão da frequência. Então, quanto mais denso eles estiverem, né, eles também vão relacionar com frequências densas, tá? E quanto mais sutil você fica, você vê e não é visto, tá? Outras frequências. Enfim, que tudo isso é muito ajustável, volátil, flexível, enfim, tudo varia de frequência, de vibração, né? E é um assunto mais complexo da gente conversar. Mas, enfim, que eu quero dizer é que na matéria, né, a gente às vezes está mais acessível, tá? Alguns espíritos, porém, no modo visual. Mas o nosso corpo físico, ele nos protege, né, das induções diretas, né, ou indiretas da atuação dos espíritos, seja para, né, uma intervenção maldosa, né, no sentido prático da coisa. Por exemplo, o espírito, ele não consegue pegar no seu pescoço e te esganar, né, até você de fato desencarnar na matéria, mas ele consegue, por exemplo, atravessar seus corpos, né, por exemplo, gerar um impacto negativo espiritual, né, formar massas de energia carregada, né, carregada de ideias e sentimentos negativos, né, grudar energia em você. Então, existem vários mecanismos que os espíritos podem fazer de uma forma negativa, a gente estando em vigília. E aí, eu falei tudo isso porque ontem foi um dia, assim, muito cansativo para mim, no sentido de troca de energia, né? Eu senti um pouco, assim, essa troca, né, que eu tive em casa, no trabalho, né, com as pessoas que eu atendi. E aí, a hora que eu cheguei em casa ontem, eu falei, nossa, eu tava louca pra dormir, eu tava doida pra descansar. E aí eu deitei na cama e eu fui estudar um pouco outros assuntos, nada a ver, ligado assim à parte espiritual, energética e tal. E aí, na hora que eu coloquei o fone, antes mesmo de eu colocar o fone, eu tava na minha casa, e eu olhei assim pra frente e eu tive a impressão de ver alguma energia, né, um vulto preto passando assim na lavanderia de casa. Aí eu pensei, falei, né, eu devo ter visto alguma movimentação ali espiritual, beleza, né? Só que eu não consegui me conectar a um sentimento ruim, tá? Eu apenas verifiquei isso de uma forma pela clarividência, mas não vi forma, não entrei na energia, né, da entidade, tá? E aí depois, gente, eu fui deitar, foi na hora que eu fui pôr o fone pra ouvir e tentar estudar outras coisas, né?
Gente, eu olhei acho que pro lado umas 4 vezes, porque eu tinha certeza absoluta, o quarto estava escuro, que tinha alguém ali, né, que tava me olhando e tava muito perto do meu rosto, sabe? E aí eu peguei, olhei, e aí eu falei, nossa, eu achei até que fosse meu filho, né? E aí peguei, virei pra frente, falei, nossa, a presença tá muito forte, né, desse espírito, porque eu achei até que fosse meu filho, né, materialmente ali, né, na beira da minha cama. E aí eu tava sem coberta e tal, e aí me veio uma indução de querer me cobrir, né, eu tava assim mais despida, e eu me senti incomodada, olha pra você ver, né, incomodada em continuar daquela forma que eu estava no quarto, né, como tipo sem roupa, entre aspas, né, e eu peguei e falei, nossa, eu preciso me cobrir, e aí eu me cobri, eu peguei e coloquei a coberta por cima e fiquei ali concentrada ainda, né, no que eu tava fazendo e tal, e sentindo aquela presença, tá? Gente, batata, né? Quando você tiver esse tipo de percepção, tem boi na linha, você pode desconfiar, porque, né, a gente sente as coisas, sabe? As presenças, enfim, o impacto da energia é muito grande, né? Quando o espírito é mais densificado, para mim isso é muito nítido, né? E aí, não deu outra. O que aconteceu? Meu filho, de madrugada, né, acordou, o mais velho, né? E começou a chorar porque ele estava tendo um pesadelo, né? E ele me contou que ele viu, né, tipo, entre aspas, um monstro lá em casa e que, né, aconteceram algumas coisas e ele acordou, ele ficou com medo, ele começou a chorar. E aí ele quis deitar na minha cama, né? E aí ele foi lá e dormiu comigo essa madrugada. Gente, é incrível, né? Assim eu falo, as crianças também são muito sensitivas, né? Vêm as coisas fora do corpo, tem interação com o plano espiritual, mas eu já senti um movimento antes, né? Então, assim, para mim foi muito nítido. E essas questões, assim, elas são muito confirmativas, sabe? É bem interessante, né? E aí, enfim, que acabou que eu dormi pessimamente mais uma vez essa noite, mas o pouco que eu desdobrei, eu estive em lugar isolado, né? Eu não estava no duplo ali de casa, até mesmo por uma questão, né? Talvez de proteção, né? E enfim, foi isso, né? Então a gente tem que observar os sinais dentro de casa, né? Começar a sentir o ambiente, né? Tentar interpretar isso, buscar um conhecimento para embasar essas interpretações, né? E de alguma forma questionar, né? Questiona as sensações, questiona aquilo que você está percebendo, né? Vamos dar crédito, né, para nossa intuição, né, para o nosso sistema energético, porque nós somos espíritos, nós temos essa capacidade anímica, né, de sentir as coisas, né? E já se preparar para eventuais situações, igual aconteceu com meu filho, né? E entender, né, o processo, né? Entender que existe algo a mais ali interagindo, né? De uma maneira indireta ou direta. Enfim. Tá bom, pessoal? Então é isso. Um beijo para vocês. Gratidão, paz e luz. Bora, bora!